farei o que for preciso. Olha para mim, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, Senhor, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Cante a ele, diga: eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, ó Deus, pois eu preciso do teu olhar. Deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Se você precisa dele e crê que ele está aqui nesse lugar, querido, abra a tua boca e vai subir aos céus o som do teu clamor. Oh, Jesus, Jesus, oh, faça aquilo que Bartimeu fez. Grite o nome dele, grite, diga Jesus. Ei,
te acha no meio dessa multidão. Ele vai até onde você está. Grite o seu nome. Faça o que for preciso, mas chame a atenção dele. Faça o que for preciso, meu irmão. Faça o que for preciso. Estenda tua mão profeticamente, toca. Toca na orla do manto do Senhor. Toca na orla do manto do Senhor. Jesus está aqui. Eu creio. Eu sinto. E o lugar onde Jesus está, o lugar onde Jesus está não é um lugar comum, meu amor. O lugar onde Jesus está, esse lugar tem a atmosfera dos céus. O lugar onde Jesus está é o lugar do sobrenatural. O lugar onde Jesus está é o lugar onde o cego vê. O lugar onde Jesus está é onde a hemorragia é estancada. O lugar onde Jesus está é o lugar da presença de Deus. Você está no lugar cheio da presença de Deus. Deus está aqui no nosso meio. Eu não sei com que disposição você saiu de casa hoje. Eu não sei com que disposição você saiu da sua casa hoje. Eu não sei no que você pensava quando você se arrumava para vir aqui a esse lugar. A Bíblia diz que aquela mulher saiu para ver Jesus, para tocar em Jesus. Existem pessoas que vieram aqui para tocar em Jesus porque precisam disso. Existem pessoas que vieram aqui, que estão aí no meio dessa multidão com o coração totalmente destruído. Existem pessoas que estão aqui no meio dessa multidão que estão completamente decepcionadas com a igreja, com o evangelho, com pessoas. Existem pessoas que estão a ponto de desistir das suas famílias aqui. Existem pessoas que não se relacionam com pessoas dentro da sua casa aqui. Existem pessoas que estão com depressão aqui, embora estejam no meio da multidão, estão com o coração choroso, estão angustiados. Talvez você não tenha noção do que veio fazer aqui. Mas eu vou te dizer, querido, eu quero te desafiar a fazer algo poderoso e tremendo. Eu quero te desafiar a fazer algo poderoso e tremendo. Levante-se do seu lugar. Você que está sentado, levanta aí. Levanta a tua mão aos céus, meu amado. O lugar onde Jesus está, o lugar da presença de Deus, é um lugar poderoso. É um lugar poderoso. Você vai declarar: eu farei o que for preciso para te ver, Senhor. Eu farei o que for preciso para te ver. Mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Chame a atenção do teu Deus. Eu quero ser visto por ti. Eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Diga a ele: eu preciso, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Oh, como eu preciso. Pois eu preciso do teu olhar. Como eu preciso. Se você precisa, diga a ele, diga o quanto você precisa.
precisa, diga do que você precisa. Diga o quanto você deseja, diga o quanto você quer. Eu te quero mais que tudo. Eu te quero mais que tudo. Eu te quero mais que tudo, Senhor. Oh, diga eu te quero. Eu te quero mais que tudo. Eu te quero mais que tudo. Oh, levanta tua mão pra ele, diga isso. Eu te quero mais que tudo, Senhor. Porque sem ti nada sou. Porque sem ti, Senhor, sem ti nada sou. Porque sem ti, Senhor, sem ti nada sou. Nada posso fazer sem a tua presença. Não consigo viver. Não consigo viver Diga sem a tua presença. sem a tua presença. Será que você pode dizer isso pra ele? Porque sem ti nada sou, Senhor. Porque sem ti, Senhor, sem ti nada sou. Porque sem ti, Senhor, sem ti nada sou. Oh, nada posso fazer sem a tua presença. Consigo viver. Não consigo viver sem a tua presença. Oh Deus, de verdade, Senhor. De verdade, não há nada que nós possamos fazer assim na tua presença, Senhor. Não há nada, Senhor, que nós possamos fazer sem a tua presença. Oh, aleluia. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui retornando para darmos continuidade ao segundo dia do primeiro módulo Combatendo a Ansiedade. O tema principal: 7 coisas que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Mas, primeiramente, também gostaria de deixar registrado aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente: bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio que poderosamente você está a um passo da cura da ansiedade. Então, sejam bem-vindos. Todos os dias têm o potencial de introduzir novos desafios complexos em nossas vidas, mas é igualmente provável que cada novo dia nos presenteie com novas e excitantes oportunidades. Neste propósito de 7 dias, nós, do projeto A Marca da Promessa, vamos ajudar a aplicar as verdades da Palavra de Deus ao que quer que você esteja enfrentando hoje. A mensagem de cada dia inclui um versículo para que
possa ajudar a você a compartilhar o que Deus está falando com você. E hoje, no segundo dia, eu trago uma reflexão para a sua vida. Às vezes, acontecem coisas que você não pode controlar ou prever. A ansiedade surge quando você perde tempo se estressando com essas coisas. Seja ansiedade por um prazo final que se aproxima ou a preocupação crônica e exagerada por qualquer razão. Você não está sozinho. Mesmo que não consiga imaginar, Deus dá esperança abundante àqueles que, em meio ao caos, separam um tempo para ouvir a sua voz. Como agora, neste exato momento, você que está aí conectados nas nossas redes sociais. A palavra de hoje em Romanos 15, versículo 13, é uma oração do apóstolo Paulo para alguns cristãos em Roma. Mas se prestar atenção, poderá ouvir a voz de Deus falando com você. Sim, falando com você. Paulo escolhe as palavras cuidadosamente ao mencionar Deus da esperança. Aleluia, glórias a Deus. Você entendeu isso? A esperança está na natureza de Deus. Mas Paulo não pede a Deus para simplesmente acabar com a ansiedade deles. Deus poderia fazer isso? Claro. Mas ele sabia que os romanos voltariam para a mesma situação caso não mudassem seus pensamentos. A mensagem está aqui para você: mudar os pensamentos. Em vez disso, ele pediu a Deus para enchê-lo de alegria e paz. Receba hoje, meu irmão, minha irmã, porque quando estamos verdadeiramente cheios de alegria e paz, não há espaço para a ansiedade. Mas não é assim tão simples. Deus poderia conectar os romanos à sua fonte infinita de alegria e paz, encher seus tanques espirituais e não deixar absolutamente nenhum espaço para a ansiedade se esconder. Mas Deus sabia que se eles não mudassem seus hábitos mentais, a alegria e a paz acabariam por dar lugar à ansiedade. Então, ele exigiu uma coisa antes de derramar a alegria e a paz do céu. A próxima parte do versículo diz: por meio da fé que vocês têm nele. Está vendo? A fé é o segredo que traz paz e alegria abundante, esmagando toda a ansiedade. Você tem fé em Deus? Não apenas superficialmente com palavras, mas o tipo de fé que lhe permite desprender-se de tudo aquilo que você tem se agarrado firmemente. A fé é uma varinha de condão? Não. Não há varinha de condão que possa instantaneamente remover todos os traços de ansiedade profundamente enraizadas. Mas Deus é fidedigno e confiar nele trará cura ao seu espírito e mente. Ele pode ser a rocha sobre a qual você se firma ao enfrentar as garras da ansiedade que te prendem. Deus é digno da mais profunda confiança, meu irmão, minha irmã. Quando você confia nele, ele te enche de tanta alegria e paz que você literalmente transborda de esperança. Você pode não ter ideia de como é isso, e pode ser muito difícil confiar em Deus, mas a essência da fé é dar um passo e arriscar-se quando você não sabe o que vai acontecer a seguir. Você pode encontrar a coragem para se desprender daquilo que você tem agarrado e confiado em Deus hoje? Vou repetir a pergunta para você nesta noite, para vocês que estão aí conectados. Você pode encontrar a coragem para se desprender daquilo que você tem agarrado e confiado em Deus hoje? Em Romanos 15, versículo 13, a palavra diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos
de esperança no poder do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. O Senhor já nos revelara na carta aos Hebreus o fato de que a esperança e fé caminham juntas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, introduz o tema do crescimento da esperança por meio da fé. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Eu trouxe uma outra versão para melhor você compreender. A esperança positiva dá sentido à vida. Viver motivados pela esperança é o antídoto da vida depressiva, da vida com ansiedade, com um transtorno da ansiedade. Aqui nós não estamos dizendo que o antídoto está num copo de bebida ou em vários comprimidos de tarja preta e vermelha. As Escrituras nos apresentam Jesus Cristo como aquele que produz dentro e fora de nós a mais sofisticada qualidade de vida. Isto ele mesmo declarou quando afirmou sua capacidade de nos dar vida em abundância. João 10, versículo 10. Paulo nos diz que o Espírito Santo é quem nos dá a esperança, essa vida com significado, com alegria e paz. O modo de viver essa esperança é por meio da fé que você tem nele. Aceitar as promessas de Cristo na vida prática é viver pela fé. Por isso, quanto mais nós descansamos nos braços de Cristo, mais seu Espírito fortalece nossa esperança. Repetindo, Paulo, passamos a viver de fé em fé até a estatura do varão perfeito. Meu irmão, minha irmã, quando a Bíblia fala sobre a esperança, ela não está falando de pensamento positivo. Ela está falando sobre confiar em Deus. Muitas pessoas dizem, eu tenho esperança, quando eles realmente querem dizer, eu desejo. Portanto, vamos dar uma olhada no que a esperança significa para o cristão. A esperança bíblica é uma certeza e não uma probabilidade, porque somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Salmo 62, versículo 5. A esperança é real porque é fundada sobre a fé no conteúdo factual das Sagradas Escrituras. A esperança bíblica torna-se possível quando há a crença no Deus vivo, que age e intervém na vida humana e que pode ser confiável para manter suas promessas. A esperança é a certa expectativa da futura realidade das bênçãos de Deus, com base na manifestação das atividades de ações fiéis de Deus, como revelada na Bíblia. Veja bem, meu irmão, minha irmã, você que está passando agora por este momento conturbado da ansiedade. A palavra esperança na Bíblia expressa confiança e segurança em relação ao futuro, porque é baseado em promessas, caráter e fidelidade de Deus. A esperança é olhar para enfrentar algo com um sentimento de expectativa e confiança. Um cristão sempre sabe que ele tem esperança porque ele tem Deus no seu coração, e a esperança sempre está na vanguarda de seus pensamentos. O que é que a esperança abrange para o crente? A esperança em Cristo não se limita a este mundo, mas para a eternidade, porque Ele é a nossa esperança. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Ser discípulo de Cristo traz consigo a esperança de participar na sua glória. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Que já está guardada para o crente no céu. Colossenses, capítulo 1, versículo 5. E terá lugar quando o Senhor é revelado na sua vinda. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Os cristãos podem estar seguros desta esperança porque a fé e a esperança que nós temos estão firmadas em Deus.
1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Também porque a esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Romanos 5, versículo 5. Lembre-se que a fé e a esperança são inseparáveis. Quando você tem fé, você tem esperança e vice-versa. Na verdade, elas estão unidas com o amor que abrange tudo. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A esperança é um dom de Deus para nós, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Em outras palavras, a esperança bíblica é uma fuga da realidade ou de problemas e não nos deixa ociosos. Ou seja, não permite que a ansiedade aumente ou aflore. A esperança nos dá alegria e paz, como nossos versículos indicam, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É o tema de hoje, Romanos 15, versículo 13. A esperança nos protege, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Salmo 33, versículo 18. Ela nos dá força e coragem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Salmo 31, versículo 24. Deus é chamado de Deus da esperança. Isso significa que Ele é a fonte de toda a esperança real. Se vamos ter a esperança como uma expectativa confiante, esta deve vir dele, pois só Ele tem o poder de nos dar. Oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, versículo 5. Meu irmão, minha irmã, olha, eu sei o quanto é difícil combater a ansiedade, mas se você não der o primeiro passo, se você não ter em mente abandonar os velhos hábitos, costumes, o passado, a coisa não anda. Se você ainda não aceitou Cristo, você está sem Deus e sem esperança. E naquela época vocês estavam sem Cristo e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, versículo 12. Para nós termos esperança, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, versículo 4. A esperança depende de saber e descansar na graça de Deus. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte de toda boa palavra e obra. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. E mais uma vez em Romanos 15, versículo 3, salienta que a esperança depende da vida cheia do Espírito, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, versículo 19. Olha, meu irmão, você tem essa esperança que Deus te promete. A sua vida prova isso. Esta esperança mudou quem você é, o que você valoriza e o que você está fazendo com a sua vida. Porque não adianta você firmar um propósito de Deus se você ainda está fincado naquilo que te maltrata, que te leva ao desespero, à angústia. Como crentes, devemos estar aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 13. E todo aquele que nele crê tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 de João, capítulo 3, versículo 3. Olha, meu irmão, minha irmã, só Deus pode nos dar uma esperança verdadeira, a cura verdadeira contra a ansiedade.
onde possamos esperar na certeza que Ele não falha. A esperança humana está baseada nos próprios desejos que certamente falharão. A esperança de Deus é baseada nas suas promessas, no seu amor. Esperança é a expectativa de um bem que se deseja, é aprender a esperar e confiar no Senhor. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde o coração do homem, a cada dia que passa, parece mais vazio, sem respeito, sem consideração, sem amor. A exemplo de tudo que está acontecendo no mundo. O homem atual vive de uma vida sem princípios, sem amor, sem perspectiva, sem propósito. Quando eu falo homem aqui, eu estou usando aqui um termo que está dentro da Bíblia, mas isso é para vocês também, mulheres, adolescentes, crianças. Nós, como igreja, precisamos saber quem somos, o que temos e o que precisamos. Olha, Deus quer que sejamos ricos na esperança. Há tantas pessoas que já perderam a esperança. E é certo que, às vezes, olhando ao nosso derredor, as coisas não parecem muito boas. Contudo, devemos ter a certeza que Deus nos enriquece de esperança no poder do Espírito Santo. Aprender a esperar e confiar são as posições mais corretas para aqueles cuja esperança está em Deus, e assim você vai vencer esta ansiedade. É difícil falar quando está se passando por um momento de dificuldade, por isso precisamos da revelação de Deus, para que Ele abra nossa mente e venhamos a entender, a lutar, a perseverar, a acreditar, a lutar e receber a cura divina para todos os males em nossas vidas. A esperança, a alegria e a paz. Essas palavras soam bem. Duas coisas são essenciais para essas bênçãos fazerem parte das nossas vidas. Primeiro, devemos confiar em Deus para suprir todas as nossas necessidades, inclusive a cura da ansiedade, e nos levar para onde devemos estar. Segundo, esperamos o poder do Espírito Santo para nos abençoar, nos curar, nos libertar de toda a opressão do mal e nos capacitar com as virtudes de Deus. Meu irmão, minha irmã, é o tempo da reviravolta, é o tempo de lutarmos, de perseverarmos, de acreditarmos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Sentiu a presença de Deus? Sentiu? Feche os olhos. Grande e poderoso Deus, abençoe-me com mais confiança que o Senhor está próximo e deseja me ajudar a curar esta ansiedade. Querido Pai, abençoa-me e capacita-me a ser uma pessoa que o Senhor quer que eu seja. Encha-me com o seu Espírito para que eu possa viver minha vida aqui, mais como Jesus viveu aqui na terra. Para que eu seja testemunha viva deste grande agir sobrenatural. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, meu Pai, que a palavra foi semeada e hoje teremos grandes testemunhos do agir sobrenatural. Pois o teu nome é exaltado entre todas as nações. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.